Mais uma vez, boa noite, muita alegria. Vamos continuar aqui a nossa leitura do livro Modas e Modos, de Mauro Mota, pernambucano, de Nazaré da Mata, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. Vamos seguir aqui a leitura. E hoje nós iremos ler a terceira crônica trazida por Mauro Mota. O 40º aniversário de Casagrande e Senzala. A gênese do livro nas férias que Gilberto Freire passou aos 10 anos no engenho São Severino dos Ramos, em Paudalho, aqui na zona da Mata Norte. Os primeiros contactos com os senhores e com ex-escravos. Vamos lá, comecemos. O informe até hoje é omitido nas biografias do livro e do autor. A elaboração de Casagrande e Senzala, 40 anos agora, com 16 edições brasileiras, da quarta em diante, sob a legenda de José Olímpio, e 18 no exterior, começou com Gilberto Freire aos 10 anos, em férias escolares, do Colégio Americano Gil Reat, do Recife, no engenho São Severino dos Ramos, em Paudalho, zona da Mata Norte de Pernambuco. Aí o menino urbano passou do Carneiro Belém, branco e mocho, exigência do tio Zé Maria, ao cavalo Vesúvio, castanho, frente aberta, Manalva. E em cima de Vesúvio, há um território além, muito além do quintal de casa, do pátio do colégio, das ruas da Capunga, bairro do Recife. Partidos de cana, casas de moradores mais distantes, engenhos mais próximos, embora no próprio São Severino dos Ramos estivesse dentro de um mundo que, nos seus estudos sociais, iria habitar para o resto da vida. A casa grande, grande mesmo nas salas, no quarto dos santos, as rezas coletivas da boca da noite, nas camarinhas, nas dispensas, na puxada dos arreios, celas, silhões, rédeas, rebenques, botas e esporas, a casa grande saindo dela mesma nos alpendres de bancos e avencas, de redes e passarinhos. Dentro, a fartura dos senhores, os Souza Melo, ascendentes maternos, num ponto que também iria impressionar o menino, a fartura da parentela, a das tias às voltas com bolos e doces, a das mulatas peritas no preparo de pratos de substância, buchada, panelada, feijoada, rabada, linguiça, mais corimatãs no molho de coco, guisados de peru e capão, servidos na mesa patriarcal. Fiquei com água na boca, só de ler esses pratos de substância. Que espécie de intuição o levava a ficar horas esquecidas? Inesquecíveis, poderíamos contestar hoje. Correndo a antiga senzala, o pombal negro, como chamava Nabuco, referente-se a Maçangana, e então ainda existente na estrutura primitiva, a acompanhar o trânsito da cana do corte aos pães de açúcar, adorava tanger os burros dos cambiteiros, pedir explicações ao pessoal da moenda, das caldeiras, das taxas, das casas de purgar. A essa curiosidade técnico-infantil, em torno do funcionamento do banguê de fogo aceso, a vadiação do jogo de castanhas, em companhia dos moleques agregados, de bulir nas cabras e nas ovelhas, de seguir os caminhos paralelos feitos pelos carros de boi e pelo cabriolé nos caminhos do Massapê, juntava-se o interesse, caso de pura, de singular predestinação de Gilberto Freire, pela sociedade agrária, naturalmente falada de outro jeito, com outro nome, interesse nas relações entre senhores e antigos escravos, vários ainda não tratados de negras ou negros velhos, pois alforriados estavam só há 22 anos.
entre pais e filhos, entre filhos e crias de casa, interesse em costumes, cantigas de eito, modos de vestir, compras de panos e joias a mascates, etc. É pena que se tivesse perdido um caderninho com esses diálogos em preto e branco e em estilo escolar de perguntas e respostas contemporâneo, diferença de um ano, do soneto no qual Manuel Bandeira identificou influências de Camões. 2 pontos. Nas jangadas, soluços do oceano, de quem no mar e céu ainda confia, mas preso ao fiel sal que a incerta areia. Perdeu-se o caderninho, mas ficou na memória confrontadas, ratificadas e aumentadas as notas, nas conversas, anos depois com outros ex-cativos, Luiz Mulatinho, Maria Coringa, Jovina, Bernardo, além de Manuel, que morreu centenário em Santo Antônio de Apipucos, durante as excursões pelos engenhos da Mata Sul, de onde tinham saído quase todos os barões e viscondes pernambucanos. Eu saí da Mata Sul, mas não sou nem barão nem visconde. Excursões, algumas em companhia de Cícero Dias, senhorzinho de Jundiá, Jundiá de Escada, não Jundiá de Vicência, para a gente diferenciar lá a Jundiá de Seu Antônio, do último senhor de engenho. Para conhecer sistemas de plantio, bichos, águas interiores, as águas do rio Una. As do Capibaribe já eram suas conhecidas do Recife e de Paudalho, ainda livres da poluição, contra a qual iria reagir em Nordeste, oferecendo banhos, peixes, pitus. Para conhecer as árvores, não só as fruteiras, pelos nomes certos, pois não aceitava o genérico, que lhe davam de pé de pau. Para conhecer por fora e por dentro as casas grandes dos engenhos Noruega, Mupã, Contendas, Ipojuca, Raiz, Dois Leões, de Girôncio Dias de Arruda Falcão, o gourmet, que de uma cadeira de balanço dava ordens à cozinheira sobre o preparo de guisados e doces. Morim, de Estácio Coimbra. Queimadas, de Júlio Belo, autor de Memórias de um Senhor de Engenho. Esse livro eu tenho. E Japaranduba, de Pedro Paranho, senador estadual, alto, rico, cavanhaque, louro e olhos azuis. Os 3 últimos, embora da geração do pai de Gilberto amigos e assistentes, na busca de álbuns de família, livros de assentamentos, testamentos, diários, bilhetes, atas, cartas, inventários, relatórios, papéis de cartório e igreja, toda espécie de MSS, útil à planejada História da Vida de um Menino no Brasil. Esse, o primeiro título pensado para Casa Grande Senzala. Então, o primeiro título pensado para Casa Grande Senzala foi História de Vida de um Menino no Brasil. O menino, a mulher e o negro estavam muito escondidos na história do Brasil. Talvez em São Severino dos Ramos, em cuja porteira poderia botar-se a tabuleta. Aqui nasceu Casa Grande Senzala. Inclusive porque o engenho não tinha, como os outros, apenas capela funcionando nas festas religiosas do ano. Tinha, como ainda hoje tem, e cada vez mais frequentada, igreja com missa, sermão, batizado e casamento, com padre vigilante em acabar com os amancebamentos. Igreja com as dimensões de muitas matrizes de paróquia, situada quase à margem da estrada da Great Western, hoje também da rodovia, e com a sacristia e os corredores tão povoados de ex-votos, que através deles, já se falou nisso, seria possível diagnosticar-se as doenças do Nordeste. Gente de várias procedências entre Bahia e Maranhão, mulheres e homens, velhos e moços, trabalhadores rurais, operários, beatas, hereges, fanáticos, todos chegando de trem, de carro de boi, de caminhão, a cavalo, a pé, para agradecer as curas, cumprir as promessas. Eu mesmo conheço um estudante da Faculdade de Direito que foi lá em São Severino dos Ramos, em Paudalho, soltar fogos em agradecimento à promessa que fez por ter passado na Faculdade de Direito do Recife. E ele fez um verso muito bonito quando entrou na Faculdade de Direito. Depois a gente fala dessa história. Se as peças não fossem, na grande maioria, de madeira, as de cera e as estampas quase não aparecem, a impressão seria a que teria havido no local uma carnificina, deixando cabeças, barrigas, corações, mãos, pés, pernas, fígados, baços, gargantas e intestinos por todo canto. São os ex-votos, né? Tudo por causa do alferes São Severino dos Ramos, o romano, né? Ele é um santo romano.
O padroeiro, deitado no caixão com as vestes militares, a espada e a força de fazer milagres, firme na imaginação do povo. Ainda hoje tem a romaria, né? Como esse amigo meu, jovem, foi lá pagar promessa. Tanto que não se falava na igreja situada no território do engenho, e sim no engenho dentro das terras do alferes. Sem a importância do Juazeiro do Norte com o padre Cícero, ou de um Bom Jesus da Lapa, São Severino dos Ramos forma um núcleo de catolicismo popular, de romarias, de superstições que teve na influência de Gilberto Freire, a influência que ele conduziria à sua sociologia e à sua antropologia. Suas porque, diante dessas ciências sociais, ele fez uma criação autêntica pelos métodos, pelos modos de ver, pelas análises, pela expressão. Inventou uma língua portuguesa nova dentro da portuguesa tradicional, pelas repercussões. Há 40 anos de distância pela data da capa, 1934, e há 41 pela errada da Folha de Rosto, 1933, revejo a primeira edição. Saíram 2 edições piratas, entre aspas, né? Sem pagamento de direitos autorais, de Casagrande e Senzala, Maia e Schmidt Limitada, editores, composição e impressão do estabelecimento gráfico Cantor em Reile, Praça Vieira Souto, 3A, Rio de Janeiro. No verso da última página, 517, a advertência em destaque, fim. A edição fora contratada por 5 contos de réis e o pagamento em prestações mensais de 500 mil réis. Uma deixou de ser paga. Entre a capa e a falsa folha de rosto, há uma errata que reflete o desapontamento do autor com as irregularidades na ortografia e vários erros, omissões e descuidos que escaparam à revisão, especialmente nos textos em línguas estrangeiras. Maia e Schmidt Limitada, defendidos pelo jurista Francisco de Campos, lutaram para manter-se na posse dos direitos para novas tiragens, mas foram derrotados nessa pretensão pelo advogado Trajano de Miranda Valverde. Assim foi o início da carreira de um livro que viria a revolucionar os estudos da sociologia e da antropologia e as formas de comunicá-los. Livro sobre a formação da família brasileira, sob a forma do patriarcalismo, com várias substâncias, açúcar, café, gado, minérios, etc., mas com ênfase no Nordeste. Quando perguntei uma vez a Gilberto Freire por que então essa ênfase ao Nordeste, ele respondeu lógico, mas fazendo um ar de espanto, sacudido no chão a cinza do charuto, como se duvidasse da lucidez da pergunta. Ora, porque tudo começou aqui. A formação da família brasileira, sob o regime do patriarcalismo, e juntei o mais importante estudo feito sobre essa formação, peça clássica, básica, cada vez mais atual na bibliografia brasileira. Como foi imaginado e composto? Ainda com várias substâncias e vários espaços, todos convergindo para uma unidade geossocial indivisível. A temporada no Engenho São Severino dos Ramos perdeu tal limitação de calendarista, marcando um tempo sucessivo que, passando, crescia. Tanto que, voltando de lá, Gilberto Freire trocou os brinquedos. Nada mais de peão, de papagaio com rocega, invadindo em estado de guerra os céus da vizinhança. Virara senhor de engenho. Ele, o irmão Ulisses e o feitor, o moleque da casa Severino. Havia o engenho de barro, as quengas de coco, servindo de tachas e fazendo mel de rapadura em cima de pequenas fogueiras de lenha. O pessoal e os animais de serviço ainda feitos de barro. Havia capela e casa grande de papelão. Havia em quartos externos dessa casa grande bonecas e bonecos de celuloide, brancos e pretos nos ensaios da miscigenação. Além de todo o material recolhido em arquivos de famílias, em baús de couro, que tanto mostraram os nexos entre a civilização agrícola e pastoril, em gavetas choronas de cômodas de sinhais e sinhazinhas. Casa Grande e Senzala teve substâncias coletadas na Biblioteca Pública de Pernambuco, na Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, no Museu Nina Rodrigues, na Bahia, artes e trajos de negras quituteiras, doçaria, enfeites de tabuleiros de boi, em Lisboa, Biblioteca Nacional e Museu Etnológico, na Biblioteca de Oliveira Lima, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em museus de antropologia da Alemanha. Na previsão de seu destino, Casa Grande Senzala começou internacional. Foi escrito seguidamente no Senegal, em Lisboa, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Rio de Janeiro e no Recife. No Recife, a conclusão, na Casa Mourisca do Carrapicho,
entre o cheiro das pitangas e dos cajás do sítio e o de Maria, 17 anos, filha da catimbozeira Josefina Minha Fé, que morava de fronte, e as visitas a Pai Adão, então o maior babalorixá do Recife. Por que tanta viagem? É que em outubro de 1930 ocorrera a Gilberto Freire a aventura do exílio, que, em companhia do ex-governador Estácio Coimbra, deposto pela Revolução e de quem fora secretário. Converso agora com o aventureiro sobre uma afirmativa de Gilberto Amado, a de que ele, o aventureiro, era um método que trouxera do estrangeiro onde tivera grande mestre. Não é de todo exato, disse com firmeza. Desde a minha chegada ao Brasil da Europa em 1923, 4 anos de Estados Unidos e quase um ano de Europa, que sou a negação de um método único e que comecei a sentir a necessidade não de introduzir métodos estrangeiros no Brasil, mas de adaptá-los, modificá-los em partes essenciais e até de inventar métodos brasileiros para situações brasileiras. Daí ter acertado o crítico francês existencialista Jean Pouillon, ao surpreender em mim um novo tipo de existencialismo e ao destacar como contribuição original minha às ciências do homem o que chamou o meu pluralismo metodológico, vários métodos interligados em torno da análise e interpretação de um assunto. Isto foi heresia quando eu apliquei esse meu pluralismo cultural em Casa Grande Senzala. Mas hoje é o que está em voga. Daí ainda há pouco o notável crítico de Londres ter destacado que neste caso, como em outros, eu me antecipei pelo menos 20 anos a europeus e a norte-americanos. Há outras antecipações de Gilberto Freire. Aos 11 anos, pesquisador e poeta, redator de O Lábaro e membro do Grêmio Literário Joaquim Nabuco do colégio. Aos 15, conferencista de fraque, falando no Teatro da Paraíba sobre Spencer e o problema da educação no Brasil. Aos 17, orador de sua turma de bacharel em letras, com o discurso incluído no seu livro, Região e Tradição. Aos 18, bacharel pela Universidade de Bayeux e colaborador do Diário de Pernambuco. Aos 23, concluinte dos estudos necessários ao grau de Magister Artium da Universidade de Colômbia. Aos 33, autor de Casa Grande Senzala, ensaiado antes em Social Life in Brazil, in the middle of the 20th century. Vida social no Brasil, na metade do século XIX. Publicado em 1922, A Sombra da Universidade de Colômbia, e traduzido recentemente pelo professor Valdemar Valente, e mais nos estudos publicados no livro do Centenário, 1925, do Diário de Pernambuco. Gilberto Freire muito valorizou como substância social os anúncios de jornal. Gilberto Freire ele valorizou bastante os anúncios de jornal. E a gente viu, não foi? A questão do jornal, a perenidade para o historiador, para o sociólogo do jornal de ontem, que já começa a fervilhar nos arquivos, né? Inclusive os do século XIX sobre escravos fugidos. Vê-se muito sumo escorrendo das muitas 3 ou 4 linhas que pareciam limitadas ao interesse confinado ao dia do jornal. Mas a questão é de saber lê-las, mesmo porque, de Gilberto Freire, a história da humanidade encontra-se mais nos romances que nos livros de história. E, mais ainda que nos romances, encontra-se nos anúncios de jornal. E afirma, em relação ao caso brasileiro, que nas gazetas dos nossos bisavós já se escrevia português brasileiramente, ao contrário do que acontecia com a língua dos discursos dos constituintes do Império, ainda rançosa de casticismo. Daí os anúncios sobre negros fugidos, ou à venda, apresentarem uma linguagem da fotografia de gabinete policial de identificação, minuciosa e até brutal nas minúcias, sem retóricas nem panos mornos. E assim de enorme utilidade e autenticidade para a pesquisa, para o conhecimento da personalidade e das deformações de corpo de negros e mestiços escravizados no Brasil do século passado. Mais do que isso, para o conhecimento também da personalidade, particularmente das deformações, não de corpo, morais, da maioria dos senhores desses negros e mestiços. Alguns desumanos por dentro e por fora, que tratavam as peças humanas como bichos, peças entre aspas, mas antes transformavam-se em bichos ferozes para tratá-las. Nem as crianças escapavam da súcia dos sáticos das plantações de cana. Caso do negrinho Anacleto, que fugiu dos algozes, conforme o anúncio no Diário de Pernambuco, a 7 de outubro de 1836, tinha apenas 8 anos de idade e tinha, abre aspas, calos nas mãos e marcas de relho nas costas, fecha aspas, segundo as indicações feitas aos capitães do mato.
Os anúncios revelam todas as deformações impostas pela natureza do trabalho e das serviços, de cabeças, pernas, braços, mãos, e ainda as doenças impostas pelas deficiências de habitação e alimentação. Casagrande e Senzala divide-se em 5 capítulos. 1. Tendências, características nas edições posteriores, gerais da colonização portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária escravocrata e híbrida. 2. O indígena na formação da família brasileira. 3. O colonizador português, antecedentes e predisposições. 4. O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. 5. O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. Conclusão. O autor define-o como um ensaio de sociologia genética e de história social, pretendendo fixar e às vezes interpretar alguns dos aspectos mais significativos da formação da família brasileira. E demonstra a aptidão do português com a sua amálgama de culturas, a europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica e a fatalista para a vida tropical, a aptidão mais afirmada em São Vicente e em Pernambuco do que na Índia e nas feitorias africanas. Isso consta do capítulo 1, em face da mudança de uma atividade apenas mercantil em agricultura, e a agricultura desenvolvida graças às condições geoclimáticas favoráveis, a escravidão, a mistura do colonizador com a nativa, depois com a negra, a estabilidade patriarcal da família. Abre aspas. A escassez de mulheres brancas, escreve Gilberto Freire, criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravas. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. O que era a Casa Grande? Só a habitação vista no tamanho? Nem de longe. Casa Grande e Senzala diz, como ninguém dissera antes, era, completado pela Senzala, o núcleo de um sistema social, político e econômico. Era moradia, fortaleza, capela, santa casa, convento, asilo de órfãos, harém e banco, tendo joias e dinheiro em botijas ocultas nas paredes grossas ou no chão. Botijas ocultas nas paredes grossas ou no chão. Mais ainda, era a sede do governo, que vencera os impulsos da igreja para ser a dona da terra. Ao derrotar o jesuíta, o senhor de engenho inaugurou quase sozinho o domínio sobre a colônia, mandando nela mais do que os bispos e os vice-reis, nos séculos XVI e XVII, ajudado pelos indígenas, que eles chamavam de seteiros, né? Os indígenas chamavam de seteiros. Índios e mamelucos formaram a grande muralha movediça de carne, que foi alargando em sentido ocidental as fronteiras coloniais do Brasil, ao mesmo tempo em que defenderam na região açucareira os estabelecimentos agrários dos ataques de piratas estrangeiros, os seteiros, né? A enxada é que não se firmou nunca na mão do índio, nem na do mameluco, continua Gilberto Freire. Nem o seu pé de nômade se fixou nunca em pé de boi, paciente e sólido. Do indígena quase que só aproveitou a colonização agrária no Brasil o processo de coivara, que é botar fogo na mata, né? Os índios tinham o hábito de botar fogo na mata. Pé de boi paciente e sólido foi o do negro nas plantações de cana e em todos os demais serviços da sociedade agrária, inclusive os domésticos. Aí estabeleceu-se a ponte da Senzala para a Casa Grande. Um trânsito criador de tipos que se integrariam no conjunto familiar. A mucama, a ama de leite, a mãe preta, o pajem, o moleque. Um trânsito no qual o português colocaria à prova a sua miscibilidade e as negrinhas fulôs o poder de participar da formação do brasileiro, a ponto de levar Gilberto Freire àquela afirmativa do capítulo 4 de Casa Grande e Senzala, abre aspas. Todo brasileiro, mesmo alvo, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do negro, fecha aspas. Isso em decorrência de toda uma série de influências africanas genéticas e sociais. A da miscigenação, a dos métodos agrícolas, das preferências alimentares, a dos cultos, a das superstições, a do vocabulário. Na Casa Grande, onde as meninas em geral casavam entre os 12 e os 15 anos, muitas vezes com velhos, e onde chamavam de velhinhas mulheres apenas trintonas,
houve nuvens brancas e negras, ciúmes homicidas, senhoras brancas mandando matar mucamas ao descobrirem que eram amantes dos maridos, pais mandando matar os filhos rapazes também por causa da competição amorosa com mulheres da senzala. Crimes dessa espécie constituíam achados para os recolhedores de fatos atuantes no século XVIII e XIX e antecessores dos fofoqueiros e intrigantes atuais. Eram indivíduos, registra a Casa Grande Senzala, que se ocupavam em descobrir e anotar em cadernos casos vergonhosos que, em momentos oportunos, serviam para emporcalhar brasões ou nomes respeitáveis. Em geral, exploravam-se os preconceitos de branquilidade e de sangue nobre. Desencavava-se alguma remota escrava ou mina. Mina, o negro mina, né? Ou tio que cumprira, que é um povo que veio para cá. Ou tio que cumprira a sentença. Avô que aqui chegara de São Benito. Registravam-se irregularidades sexuais e morais de antepassados, até mesmo de senhoras. Esta, a súmula dos temas desenvolvidos em Casa Grande Senzala. Embora em todas as páginas convergindo para a formação da família brasileira sob o regime patriarcal, um livro múltiplo, sociologia, antropologia, história, ensaio literário, ensaio de linguagem e poesia. Livro para atender a leitores de gostos e interesses diversos e para variar as leituras de um só leitor. Livro que poderia ser levado à ilha para fazer as vezes das obras selecionadas. Mauro Mota. Obrigado, boa noite.